verdadeiro, honesto e justo. Domingo antes do Chico ficar ruim, eu falei, ô Chico, fica aqui em Curitiba, né? Compra uma casa aqui. Não, tem que voltar. Aí na terça-feira ele ficou ruim. Eu falei, Chico, era para ficar em Curitiba, mas não desse jeito, né? Colocou o povo todo para orar aí. Mas que bom ver o Chico. Ele está ficando muito bom até. Né? Atende aí para mim, por favor. Pode ser urgente. Quem quer? Diz que eu não estou. Era engraçado ver o Chico viajando. Né? Eu estava muito confuso. Não, confuso você sempre foi. Você estava mais confuso, né? Era a reação, né, de toda a medicação que ele tomava. Mas era muito legal. Ele não lembra de nada, né? O Lucas lembra, né? Oi? O Paraguai. Viu? Você não vai escapar dos espanhóis. Muito bom. Temos um amigo aqui visitando. Alexa, apresenta ele pra gente. Alexa Não é Alexa. O Jackson tem uma Alexa. Ele fala, Alexa, traz um café para mim. Aí ela traz lá. Ele foi esperto. Apresenta o nosso amigo, por favor. Joia. Bem-vindo, Malco. Sempre acha. Que bom, seja bem-vindo. Muito bom. Quem está lá na mídia? Jonas 3, tem um e-mail lá, Rafinha. Fala, Diviane. Então apresenta, Diviane, nosso amigo. Que bueno, ¿cómo se le llama? Doni. De doido. Bienvenido. ¿Cuándo llegó? Un mes. Que bueno. Bienvenido. Mais alguém chegou? Mais alguém? O Josapão, vieram do Japão. Estão aqui. Chegou no Japão e parlez-vous français? Je t'aime mon amour. Oui, monsieur, mon chéri. Você precisa ver ele contando as histórias, né? Só brasileiro. Chegaram agora. Aquele casal, fiquem de pé lá. Roimar e Geomar, fiquem de pé, por favor. Eles estiveram com a gente no jantar romântico, na célula. Sejam bem-vindos, é outro casal que chegou. Ele lá, Lucas. Você vai conhecê-lo lá. Bem-vindos. Muito bom. Que joia. Jonas capítulo 3. Põe na primeira lá, no primeiro slide. Isso. Jonas capítulo 1, nós vimos o profeta fugindo da presença do Senhor em desobediência. E ali vimos como Deus pôs toda a criação e o improvável para mostrar que Jonas não estava num bom caminho. Ele era meio ruim, ele não tinha GPS. Deus mandou ele, você vai para o leste, ele foi para o oeste. Ele fugiu da presença de Deus. Mas Deus tinha uma ordem clara, tácita para ele, e ele entendeu muito bem o que Deus queria. E vimos ali que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele o fará. Não tem como você escapar. Jonas capítulo 2, a próxima... nós vamos ver... Você está participando, né? Isso é bom. Jonas capítulo 2, o profeta fala na presença do Senhor. Primeiro ele foge, agora ele fala no presente em arrependimento.
né? Ele leva 3 dias e meio ali, né, no ventre do grande peixe, pensando que ele ia fazer da vida e viu que não ia ter solução bem, a única. E ele descobriu que Deus era tudo que ele tinha quando ele não tinha mais nada. Então ele pega e se volta para Deus e conversa com Deus. Ele fala, ele que queria fugir da presença de Deus, agora os marinheiros oraram a Deus, mesmo conhecendo muitos deuses. Não, vamos orar para esse Deus, é o Criador dos céus e da terra. Vamos orar para ele. E ele ainda, através das sortes, né, descobriram que era Jonas. Não era sorte, na verdade foi um baita azar para ele, né? E ali agora ele está conversando com Deus e ele fala, talvez um versículo muito bonito: a salvação vem do Senhor. Jonas então estava ali porque ele não tinha mais nenhuma esperança, nenhuma expectativa, né, senão buscar e recorrer para Deus. E hoje vamos ver Jonas capítulo 3. O profeta fala a mensagem na presença do Senhor em obediência. Um contraponto com respeito a Jonas capítulo 1. Vimos até aqui então que Deus é soberano para realizar os seus propósitos. Move céus, a água, a terra, a criação. Jó capítulo 42, 3 diz assim: nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Não há como os seus planos serem mudados, alterados por qualquer coisa que seja. Ele é soberano na história, nas circunstâncias e até mesmo no improvável. Deus é soberano. E mesmo a desobediência, né? Nem mesmo a desobediência de um profeta foi capaz, foi tão forte e violenta para mudar os planos de Deus. Grande rebeldia, grande disciplina, a tormenta, os raios, a fuga, nada pôde. E Deus então o disciplina, mas também traz livramento. A desobediência, nós vimos, é um caminho declinante e frustrante. Mas a graça de Deus, como cantamos hoje, ela é sempre abundante, surpreendente, incompreensível. Ela se manifesta de maneiras, às vezes, inesperadas e maravilhosas na vida, na nossa vida, na vida do profeta. Deus colocou um grande peixe e engoliu ele. E ele ficou lá 3 dias e 3 noites pensando na vida, como não ia dar certo. Ele se arrepende, conversa com Deus e Deus manda agora, né, o único cara no mundo que foi vomitado. Imagina o cheiro que ele ficou. 3 dias ali com aquelas algas, aquele suco gástrico assim, né? E peixe. Imagina o cheiro que ele ficou depois de 3 dias lá, né? Jonas capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus vem e conversa de novo e fala a mesma coisa para Jonas. Mas observe, Deus não faz nenhum comentário, nenhuma reprimenda. Aquela coisa, né? Eu não te disse? Eu sabia. Deus não falou nada disso. Simplesmente repetiu a mensagem. Ele não mudou os seus planos. Deus não muda. Não sabemos necessariamente quanto tempo se passou. Ele ficou 3 dias e 3 noites, vomitou ali, e depois veio a palavra. Desse tempo onde ele foi vomitado na praia, até vir a palavra de Deus, não sabemos ao certo. A questão é que a viagem que ele teria que fazer ali de Jope, né, no litoral no Mediterrâneo, onde fica Israel, até Nínive, é mais ou menos uma viagem de 1 mês. Que ele teria que caminhar, né, fazer aquela viagem a essa cidade. A mensagem era uma proclamação contra Nínive, a grande cidade de Nínive. Em Jonas 1:2 vimos que a sua malícia subiu até mim. Vimos já repetir várias vezes a Assíria naquele tempo, nos tempos de Jonas, era um estado terrorista, tal a violência, a devassidão com que aquela nação, aquele estado tratava os seus inimigos. Eles esfolavam vivos, eles espetavam as pessoas. Eram homens violentíssimos.
Vejam só, mas a grandeza dessa cidade, o texto está dizendo aqui que vai a grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te digo. Deus é a origem da mensagem. Essa é uma constante em todo o Testamento. Quando o profeta falava, geralmente está escrito assim: veio, pois, a mensagem do Senhor. Deus assim disse, essa é a mensagem. Há um texto, pode pôr lá para a gente, Êxodo 7, 1 e 2. Por favor, Rafinha. Êxodo 7, 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Versículo 2. Você falará tudo. Por isso que eu não estou conseguindo ler. Você falará tudo que eu lhe ordenar, e seu irmão falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. A palavra profeta significa alguém que é portador de uma mensagem em nome de outra pessoa. Normalmente ele traz uma mensagem, e geralmente as mensagens do profeta não são boas mensagens, são palavras duras. Ninguém gostava do profeta, de ouvir um profeta, porque as suas palavras eram duras, muitas vezes denunciavam os pecados, denunciavam os reis de Israel, os próprios profetas de Israel, os juízes de Israel, os sacerdotes de Israel, o povo de Israel. Eles desciam a lenha e eles não eram bem vistos, mas era normal. Veja 1 Reis 22, 5, Rafinha. Como é que eram as relações naqueles dias? Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Próximo. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: devo ir lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Ele respondeu: vá, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Outro. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O texto é bastante grande, mas aí eles chamam o profeta Micaías, e esses profetas estavam enganando o rei, na verdade. E Micaías fala: não, na verdade, não, rei, pode ir. Aí Micaías percebe: não, eu quero que você fale a verdade. E Micaías então diz assim: esses falsos profetas ficaram muito bravos. Mas eles confiavam e consultavam ao Senhor mediante os profetas. E toda a narrativa vai ali como aqueles homens se insurgiram contra Micaías, o profeta, que trazia a mensagem. A mensagem que eu te digo. Jonas não era a fonte da mensagem, ele devia pregar tão somente a palavra de Deus. Não era o que ele cria, não era o que ele concebia, ele tão somente tinha que ser o transmissor, o proclamador, o mensageiro. Não pode falar de si mesmo, ou as suas ideias, as suas ideologias, os seus pensamentos. Ele não pode alterar, amenizar ou radicalizar a mensagem, adulterá-la, aumentar ou reduzir a seu bel prazer a mensagem. Na verdade, já em Deuteronômio, depois em Apocalipse, o mesmo texto é repetido por João. Olha, quem aumenta ou quem diminui vai ter problema. E isso foi o grande problema já no começo da existência da raça humana, quando Eva adulterou e amenizou a mensagem que Deus havia dado para ela. Acrescentou coisas e tirou outras coisas, fez uma interpretação totalmente equivocada, e assim é até hoje. O mensageiro não pode mexer, ele tão somente tem que o transmissor da mensagem de Deus, deve pregar só a Bíblia e a Bíblia toda. Não somos chamados a pregar o que agrada às pessoas. O pregador não é a pessoa que deve ser popular, um influencer, alguém famoso, carismático. Ele tem que ser fiel ao que Deus disse. Cadeiras e bancos não governam o púlpito. Não é um palanque para filosofias, para propagandas, para política, para ideologia. O mensageiro tão somente deve falar o que está na palavra de Deus e nada mais. Versículo 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor.
Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas então agora se levanta e vai a Nínive, né? Mais ou menos um mês. Por que ela era grande? Porque já era grande na história, no seu tamanho, no seu esplendor, na sua influência, no seu poder militar e na sua fama, na sua devassidão, na sua violência. Põe pra gente lá, Rafinha, os próximos slides, por favor. Aqui está um pouco das ruínas que ainda existem da cidade de Nínive. Ela fica lá perto onde hoje é o Iraque. Infelizmente, o Estado Islâmico destruiu muita da arqueologia. Ela foi fundada por Nimrod. Veja só, ela era 3 vezes fortificada. Né? Fossos e fortalezas, tendo seus muros 12 quilômetros de circunferência, né? E os seus muros eram tão largos que podiam correr 3 carros. Carros não é de hoje, tá, gente? É carruagem. Nos seus muros, lado a lado. Tão grandes eram seus muros. Próximo. Os muros tinham 30 metros de altura. 30 metros dá mais ou menos um prédio de 10 andares. A altura dos muros da cidade. 1.500 torres, cada uma com 61 metros de altura, 20 andares mais ou menos. O total calculado era de 900 quilômetros quadrados, comparável a Londres moderna. O Joso não visitou Londres, tá, gente? Próximo. Isso já falei, né? Provavelmente mais sensuais, ferozes e atrozes que já existiram no mundo inteiro. Quando eles sitiavam as cidades, eles costumavam gritar sítio, sítio, sítio. Né? Eles estavam ali rodeando e conquistando aquelas cidades. Era uma grande cidade. E na graça de Deus, Deus mandou um profeta lá. Dá para compreender a graça de Deus? Ela é inesperada, é surpreendente. E ela manda lá um profeta, coisa também não era usual. Profetas falaram, Naum, se você ler, é uma palavra de Deus contra Nínive. Descreve lá bem claramente o que era aquela cidade. E é interessante que a descrição de Naum realmente ela confere com as narrativas dos arqueólogos, dos historiadores do Império Assírio. E a mensagem era bem simples. O Otávio estava comentando. Que pregação tranquila, né, Luiz? 5, 6 palavras. Né? Se memora. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que é essa palavra subvertida? É a mesma palavra que foi usada para a destruição de Sodoma e Gomorra. Também tem a ideia de virar de ponta cabeça. Que mensagem, né? Jonas devia estar até bem contente, né? Agora vai chegar a vez deles. Vai acabar. Uma mensagem de juízo, observe. Ali não há nenhuma palavra de esperança. Não há nenhuma palavra de salvação. Eram palavras de fogo, de condenação e de juízo. Curta, sem convite a arrependimento, sem salvação. O castigo era iminente. 40 dias. Esse homem então era portador dessa mensagem de juízo. Ele trazia essa mensagem em nome de Deus. Por isso é o conceito da palavra profeta. Algumas vezes tinham profecias, né? Mensagens sobre eventos futuros que iam acontecer. Mas normalmente eram profetas para com um destinatário, um certo grupo, uma nação, coisas assim. Geralmente não era muito agradável. Não há nenhum apelo a arrependimento para deixar os falsos deuses, nenhuma acusação de maldade, da violência deles, que eles deviam mudar de religião, que eles deviam deixar seus deuses falsos, nada disso. Uma mensagem muito simples. Ainda 40 dias e a cidade vai virar de ponta cabeça. Se a pessoa se converte ou não, aceita ou não, não era responsabilidade do profeta de incutir uma teologia, uma mensagem. Ele simplesmente era responsável em
comunicar e transmitir a mensagem. Versículo 4, e começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e a cidade será subvertida. No versículo 3 ali, era 3 dias para percorrê-la. Era realmente uma cidade muito grande. Um dia só ele vai ali. Agora se você pensar, mas espera aí, como é que chega um estrangeiro numa cidade conhecida, famosa, grande cidade daquela época, e traz essa mensagem? Por que acontecia? A profecia era muito bem conhecida no mundo antigo. Não era como é que eu posso dizer? Um processo, algo que acontecia somente dentro de Israel. Outras nações ao redor também tinham os seus profetas. No tempo de Assurbanipal, conhece ele? Lembra dele, Otávio? Né? Há referências aos profetas dos assírios. 100 anos depois, eram conselheiros. A gente vê isso nos filmes. Vamos consultar os oráculos. Né? Lembra do filme 300, quando... Como é que é o nome do cara lá? Aquiles? Não, é Aquiles? Leônidas, é esse mesmo. Leônidas Aquiles da Silva. Né? Ele sobe lá e vai consultar um oráculo. Era coisa normal, eles, os agouros, a magia, a leitura dos céus, as aves, as entranhas, jogavam ossos, runas, enfim, um monte de coisas. Os presságios, era algo comum. Eles recorriam à magia, às consultas, e geralmente eram consultas positivas, que apoiavam o rei. Eles eram bem espertos até, as suas ações, as suas decisões. Veja só o que diz Números 23, 3 e 7, Rafinha. Números 23, 3 e 7. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele mostrar direi a você. Então Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e lhe disse: prepararei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto ao seu holocausto, ele e todos os chefes dos Moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arão, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó, venha e denuncie Israel. Próximo. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? O outro pode ir adiante já, eu não vou ler tudo. Pode passar esse. Mais um pouco. Mais um. Tadinho do Rafinha. Mais um. Acho que é o 14. Torçam. Mais um. Não, é onde ele recebeu grana. Deixa eu ver aqui. É o 22. Então foram os anciãos, os magitas, levando consigo o preço de encantamento. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Mas veja, o profeta, esse profeta não era um profeta de Israel, era um profeta que vendia os seus serviços e era bem pago. Só que Deus chegou nele e falou: você só vai falar o que eu mandar. E ele fez isso. Então toda essa passagem 22, 23, 24 descreve essa ação. Então era normal naqueles dias essa consulta aos profetas. Aí chega um estrangeiro e naquele ambiente de idolatria de muitos deuses, era normal. Poxa, se o cara vem lá de fora, vem de um outro país e trazer essa mensagem, então a coisa
Então, para eles não fazia muita diferença se fosse de outro país ou não. Né? Por quê? Havia a concepção também de que os deuses causavam impacto na vida das pessoas. Lembram-se no primeiro capítulo, quando aquela tempestade era tão forte, o que os marinheiros fizeram? Cada um clamou ao seu Deus. Porque eles sabiam, de alguma maneira, que tudo que estava acontecendo haviam divindades. Né? Se uma guerra, por exemplo, ia acontecer nas montanhas, eles se dirigiam aos deuses das montanhas. Se era um deus dos vales, eles se dirigiam aos deuses dos vales, Deus da fertilidade e assim por diante. A vida deles não era dissociada desse relacionamento espiritualizado com as divindades. Então chega esse profeta dizendo que em 40 dias Nínive vai ser destruída. Então esses fatos, além de outros que a gente já vai ver daqui a pouco, ajudaram ele ser ouvido, vindo de tão longe, impelido por essa divindade. Então deram ouvidos a ele. Versículos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Qual foi a reação à mensagem? Ainda 40 dias, Roma vai ser... Roma. Onde é que eu estou? Nínive. Estou que nem o Caleb, né? Meu forte na escola sempre foi ciências naturais. A reação da mensagem foi algo extraordinário. Uma pregação de juízo iminente. Não era uma mensagem de autoajuda? Venha para Deus e sua vida vai melhorar. Venha para Deus e você vai ganhar uma torre nova aqui na Síria. Aqui você vai ganhar uma carruagem. Não tinha nada disso. Novamente, além do mensageiro entregar a mensagem que Deus havia dito, ele também não administra os resultados e os frutos daquela mensagem. Deus age através do servo, sem dúvida, ou sem o servo, ou apesar do servo. Ele não estava ali com muita vontade, nós sabemos disso. Ele vai porque realmente tomou um chacoalhão de Deus. E agora ele está ali obedecendo aquilo que Deus fez. Ele não queria, mas Deus alcança perdidos através da pregação. Põe para a gente lá Ezequiel 33, 11. Você põe assim, fica tudo de ponta cabeça. Não consigo ler. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. O que Deus diz? Imagina um facínora, que está lá no Piraquara agora, um serial killer, nos terroristas, no estuprador, nos pedófilos. Deus tem prazer na morte desses homens? Não. Apesar da maldade desses homens. Mas o que Deus quer? Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel.
Deus não tem prazer. Olha o que diz Isaías 55:7. Leiam esse texto de Ezequiel 33, todo ele. Não temos tempo agora, né? Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que mensagem, não? Nem mesmo a resistência do profeta impediu a reação do povo. Quais foram as evidências? Eles declararam jejum, eles creram, vestiram de saco, o rei se sentou. Isso significava grande tristeza. Nos tempos antigos, quando morria alguém, por exemplo, eles rasgavam as roupas, eles colocavam panos de saco, a pior roupa, sabe aquele pijama velho que a gente tem lá em casa? Eles colocavam aquilo e para demonstrar a profunda tristeza que eles tinham. Eles lamentavam, eles choravam, porque estavam profundamente tristes. Lamentaram, jejum, clamaram a Deus, no versículo 8: convertam-se do mau caminho, da violência do coração de vocês, pós cinza, dor, culpa, tristeza, se humilharam diante de Deus. E Deus tem uma palavra sobre isso. 2 Crônicas 7:14, Rafinha. Já estamos colocando, peraí. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele povo se humilhou diante de Deus. Evidenciaram isso de muitas maneiras, como os marinheiros no capítulo 1. Esqueceram seus deuses e tiveram temor e fizeram seus votos e clamaram a Deus para que Deus os livrasse. Vejam aquele contato com o Deus Criador dos céus e da terra, aquele Deus que podia subverter. Vejam, os marinheiros estavam debaixo daquela violenta tempestade, o pessoal de Nínive estava debaixo daquela palavra de condenação e juízo. Eles creram, eles se arrependeram e demonstraram isso. Por isso, muitas vezes nós ouvimos a frase, né? Venha a Jesus do jeito que está. Mas aquele que se encontra com Jesus, com a graça de Deus, não pode permanecer do jeito que está. Veja como esses homens, essas pessoas manifestaram a compreensão e o seu arrependimento. Quando nos encontramos com a graça de Deus, não podemos permanecer, a nossa vida tem que mudar. A nossa vida tem que ser transformada, senão é mera religião. Seja em qualquer igreja, em qualquer religião, não passa de religiosidade. Mas o convívio com Deus, isso modifica a nossa vida. Porque naqueles dias, as divindades regiam a vida das pessoas. Elas criam nisso. O problema é que elas criam nas divindades erradas, nas falsas divindades. Eram deuses caprichosos, deuses violentos, ou deuses que não tinham graça, amor nem perdão, como acabamos de ver aqui. Eram deuses que exigiam sacrifício de crianças, de mulheres, para serem aplacados na sua ira e assim por diante. Quem se encontra com a graça de Deus, encontra genuinamente a Deus. Isso significa em profusas e profundas transformações de vidas. Jonas 8, vejam lá o que está escrito: abandonou o pecado. E cada um abandone o seu mau caminho e a violência que está nas suas mãos. Confissão de pecado. 1 João 1,9, o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Provérbios 28:13, quem confessa e abandona, deixa os seus pecados, esse alcançará misericórdia.
a expectativa do povo e do rei, bem diferente da de Jonas, né? Olha a pergunta que eles fazem: quem sabe Deus se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe Deus muda de ideia. Eles esperavam pela misericórdia, pela bondade de Deus, que a ira desse lugar à compaixão e ao perdão, que Deus mudasse de ideia, né, de atitude. Entenderam que estavam condenados, que eles não tinham saída, que eles não tinham esperança. Por que sabemos que eles se converteram? Por que sabemos que eles se arrependeram? O versículo 10 nos dá a resposta. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, toda aquela atitude não foi apenas algo, né, como nós dizemos, para inglês ver, ou seja, para enganar, só uma atitude externa. Senhor, perdoa, eu errei, eu falhei dessa vez, mas eu vou mudar, não vou torcer mais para o Atlético e coisa assim, né? Não vou torcer mais para o Paraná agora também, porque não adianta, Senhor, eu vou mudar de vida. Nada disso, eles não prometeram nada disso. Eles manifestaram a sua conversão e o seu arrependimento. Abandonaram as suas más obras, a sua violência. A graça de Deus não é uma exclusividade do povo de Israel. A graça de Deus não está disponível só para o povo de Israel ou para os cristãos dos nossos dias. A graça de Deus está disponível a toda pessoa, a qualquer pessoa, por mais desgraçada e violenta que seja, por piores coisas que tenham feito. A graça de Deus é alguma coisa extraordinária. Existe um livro, Em Defesa da Graça. Ali mostram histórias pouco plausíveis. Histórias de reviravoltas, de experiências de pessoas com a graça de Deus. Histórias das coisas impossíveis, de como essas pessoas se encontram com Deus. O autor é Lee Strobel. Em Defesa da Graça. Compre esse livro e leia. Você vai devorar ele num instante. Mas aqui é uma coisa que... Oba, já está quase na hora. Né? Que chama a tua atenção da parte de Deus. E Deus se arrependeu. E essa expressão ocorre muitas vezes no Antigo Testamento. Deus se arrependeu, mas Deus errou. Deus pisou na bola ali. Que tipo de expressão é essa? Porque Deus não muda, Ele é imutável. Deus é perfeito, Ele é justo, Ele é santo. Como é que Deus se arrependeu? É que essa palavra não é a mesma palavra que é usada quando se refere ao arrependimento das pessoas. A palavra é a mesma. Na verdade não é a mesma, a palavra é diferente. A tradução é usada a mesma palavra. Arrependeu, né? E o povo de Nínive se arrependeu dos seus maus caminhos. E Deus também se arrepende, quer dizer, Deus estava no mau caminho? Não. É que se você lê, é que nem a palavra amor, por exemplo, no Novo Testamento, né? No grego, ela tem 4, 5 palavras diferentes, mas ela é traduzida por amor. É a mesma palavra e a gente que lê a tradução não percebe. A mesma coisa acontece aqui no escrito de Jonas. A palavra que é usada para arrependimento do homem é essa ideia de voltar-se, de arrepender-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados. A outra palavra que é usada aqui, ela é diferente, somente é usada com referência à pessoa de Deus. São palavras distintas. É uma palavra que expressa respirar, que originalmente na sua raiz significa respirar profundamente. É aquela atitude quando você vê o seu filho fazendo uma grande besteira e você faz assim, ó. Não, já vamos chegar lá.
né? A Noemi chega, né? O Josuezinho chega em casa, né, Noemi? Depois das suas 315 aprontações, e a Noemi faz assim, ó. O que vai ser desse moleque? Hã? Só a graça. Essa palavra expressa a compaixão de Deus. Ele não muda o seu agir. Ele muda o seu agir sem mudar os seus propósitos. Qual é o propósito de Deus? É que o ímpio se arrependa? E o ímpio se arrependeu? Então isso está de acordo com o caráter e com o padrão de Deus. Ele não mudou os seus propósitos e as suas intenções. Quando a pessoa se arrepende da sua violência, do seu mau caminho, dos seus pecados, ele permanece o mesmo. Era um juízo, geralmente, quando Gênesis 6:6, né? Quando Deus vê a violência que o mundo alcançou, e o texto está lá escrito, né? Antes do dilúvio. E Deus se arrependeu. Não é que ele fez uma bobagem ao ter criado o homem, é que ele viu o tamanho da violência que tinha chegado aqueles dias, que o homem estava chegando, que Deus sofre, respira profundamente, né, daquilo que estava acontecendo naqueles dias. Então essa é uma expressão para que nós possamos de alguma maneira entender o que Deus, Ele mudou a sua atitude em relação à pessoa, porque ela mudou, e em resposta à mudança deles. E assim é conosco. Quando você vem a Jesus Cristo, Ele muda a disposição. Você é reconciliado com Deus. E a pena de juízo que paira sobre cada ser humano neste mundo. O salário do pecado? Todos nascemos debaixo de uma sentença de condenação. Todos estão debaixo do mesmo juízo. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso é universal. Todas as pessoas. E não há esperança para mudar, a não ser em Jesus Cristo. E quando você se arrepende, Ele te perdoa. Por isso a graça, eu gosto dessa definição. A graça de Deus, não há nada que eu possa fazer para merecê-la. E não há nada que eu possa fazer para não merecê-la. Porque ela nos alcança em qualquer buraco. Porque a graça de Deus, os braços dela sempre pode alcançar o mais profundo, o ser humano mais desprezível, e o restaura, e o reconcilia, o regenera. Ele lhe dá a salvação, o perdão dos seus pecados. Como a Marta disse, Deus permanece imutável. É uma pessoa perfeita e justa, cheia de bondade e compaixão e de ira também. Todo ser de Deus está a todo momento e a qualquer momento agindo harmônica e perfeitamente em todo o tempo. Nós não conseguimos exatamente entender isso. E é claro que não, porque isso está se tratando de quem? De Deus. Deus é incompreensível no seu ser, em toda a sua profundidade. Nenhum de nós somos limitados, a nossa mente, o nosso coração, o nosso conhecimento não permite atingir essa profundidade de Deus. Quem o conhecerá? Mas Deus age todo o tempo, em toda circunstância, cumprindo seus planos e seus desígnios. Deus é sempre coerente. Somos limitados para compreender essas coisas. Ele salva e perdoa sempre que alguém se converter, que se arrepender. Deus mudou? Não, nunca. O homem sim deve mudar, voltar-se para a graça de Deus. Esqueci de uma coisa. Estava aqui no final. Lembra-se quando eu falei por que o profeta de Israel era aceito? Houve. É isso, professora? Houveram dois reis, né? Mais ou menos no tempo em que Jonas viveu. E
qualquer um deles pode se ajustar perfeitamente. Um deles se chamava Assur-Dan, que reinou de 773 a 755 a.C. O que aconteceu? No reinado desse homem houveram pestes, revoltas, né? Muitas revoltas, o império se enfraqueceu de alguma maneira e aconteceu um eclipse solar em 15 de junho de 763 a.C. Mas como é que você sabe a data, Joel? Porque o astrônomo olha para o céu, olha para trás, como olha para frente, e pode prever, né? E houve um eclipse. E o que acontecia diante desses sinais na natureza, no céu, para os povos daqueles dias? Como é que eles interpretavam isso? Um presságio, né? E aí chega um profeta falando, daqui 40 dias. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é de, cadê o nome do cara? Adad-nirari, que um pouquinho antes, na verdade, 811 a 783 a.C., cujo significado do nome dele era: o Deus da tempestade é minha ajuda. O Deus da tempestade é minha ajuda. Da onde é que Jonas tinha vindo? E a história dele já deve ter chegado lá. De onde Jonas estava vindo? Não. Esse cara sobreviveu a uma tempestade terrível. Nenhum grande peixe aguentou ele, teve que vomitar. E agora esse cara deve estar assim com esse Deus da tempestade, que é minha ajuda. Então temos que ouvir ele. Percebe? Então, essas são as duas possibilidades desses dois reis assírios nesse tempo, então, se ajustando ao tempo de Jonas, de Jeroboão, que era o rei de Israel, no qual ele deve ter profetizado. Poxa, como é que eu pulei isso? Não podia deixar. A história nos ajuda, né, talvez a compreender um pouco sobre isso. Vamos ficar em pé e orar, nosso tempo... verdadeiro, honesto e justo,